Você já sentiu que poderia estar usando o seu dinheiro de uma forma muito melhor do que a que você usa hoje? Você compra algo e aí você fica bem por alguns minutos, mas logo depois vem o peso daquela compra, ou você já, depois de alguns dias, já fica pensando no peso da fatura do cartão no final do mês? Eu estava navegando pelas redes sociais outro dia e eu vi um comentário de uma moça que ela tinha comprado uma caixa de batom por conta de uma coleção de uma marca que ela gostava. Uma caixa, gente, e ela nem usou esses batons, simplesmente pelo prazer de comprar. Fora vários outros comentários que eu vi de pessoas comprando coisas, roupas com etiquetas dentro do armário. E quando a gente olha para os dados do Brasil, 80% da população ela está com dívidas. A maior parte dessas dívidas ela vem do cartão de crédito, vem do retroativo do cartão, ou seja, a pessoa paga o mínimo do cartão e aquilo dali se acumula para os próximos meses. Na nossa sociedade, a gente é ensinado a ter coisas e não a construir patrimônio, não ter essa visão de viver um presente, mas com um pé no futuro, que eu tanto falo aqui para vocês e acredito. Então, se você aí tá nessa fase da sua vida em que você sente que tem uma renda boa e que você poderia usar melhor o seu dinheiro para poder realizar seus sonhos, realizar seus objetivos de hoje, mas também começar a construir o seu futuro, eu vou trazer aqui nesse vídeo 4 hábitos financeiros que eu aplico na minha vida e que você também pode aplicar na sua vida para poder sair desse cenário, construir uma vida financeira onde você tenha um amortecimento, um colchão financeiro para ter mais tranquilidade e mais paz. Primeiro de tudo, gente, é importante eu trazer aqui que eu já passei por cenários diferentes em relação a dinheiro. Quando era criança e na minha adolescência, a minha vida era muito restrita financeiramente. Então, sempre foi muito uma dinâmica de economizar o dinheiro, de não poder comprar tudo que queria, mercado muito bem controlado. Isso me ajudou desde muito cedo a ver o peso do dinheiro em relação a você ter escolhas. Mesmo que naquele momento aquela dali era a minha realidade, então eu não conseguia pensar fora daquela realidade. E conforme a minha vida financeira mudou, eu trouxe esses aprendizados em relação à minha vida da infância, de conseguir ter mais controle financeiro. Mas por outro lado também, eu percebia que eu tinha dificuldade de gastar, porque você acaba ficando num modo meio que sobrevivência, de pensar, não, o que que pode acontecer amanhã? Isso tem dois lados, porque eu fui para um lado mais controlado do dinheiro, mas eu também poderia ir para um outro lado de querer ter tudo que eu não tive, entendeu? Mas eu acabei indo para esse modo de sobrevivência e eu tive que aprender a sair disso. Então eu tenho um lema que eu carrego comigo, que é viver o presente, mas com o pé no futuro. Ou seja, aproveitar, usufruir do presente, mas também construir o futuro. Eu acredito nesse equilíbrio. E o primeiro hábito que a gente precisa desenvolver quando se trata de dinheiro é aprender a ter o dinheiro, reter o dinheiro. É você conseguir ter o dinheiro sem gastar esse dinheiro, sem sentir a necessidade de gastar esse dinheiro. E esse é o grande jogo de qualquer investimento que você vai fazer. Eu vejo que tem pessoas, por exemplo, que juntam dinheiro para poder comprar um carro. Então você vai lá e pega todo aquele valor e dá num carro. Um carro ele desvaloriza ao longo do tempo, tem gastos para você poder manter ele. E se essa pessoa pegasse esse dinheiro que ela vai dar no carro e continuasse com esse dinheiro em conta, ela teria rendimentos de juros
e sobre aquele dinheiro. Vai chegar dinheiro na conta dela sem ela ter que fazer nada, sabe? E isso não é ensinado pra gente. Quando a gente vai fazer uma compra, a gente precisa ter esse pensamento de longo prazo. A gente precisa aprender a reter, a ter o dinheiro em mãos sem ter essa necessidade de gastar. Mas isso, gente, é uma forma muito estratégica que eu posso fazer um vídeo depois contando sobre isso aqui no canal. Vocês pode deixar aqui nos comentários e aí eu explico para vocês de forma mais aprofundada sobre isso. E o segundo passo, o segundo hábito que você precisa desenvolver é de você investir o dinheiro. Eu lembro que quando era criança, por eu ter crescido numa infância mais controlada, eu tive que aprender a poupar dinheiro, aprendi isso com a minha avó. Então, todo o dinheiro que ela recebia do trabalho dela, ela ia lá e colocava uma parte na poupança. Ela vendia um valor e pegava, separava um valor para a igreja que ela dava e outro valor para caso tivesse um imprevisto, ela ter da onde tirar. Então, esse hábito também de conseguir poupar o dinheiro, eu aprendi com ela, isso eu carreguei comigo. E é algo que você também pode fazer, que vai alimentar o primeiro hábito que eu falei para vocês, que é o de reter o dinheiro. Já o terceiro hábito foi de acompanhar o financeiro, de ter esse controle financeiro, de anotar o quanto entra, o quanto sai, de realmente fazer isso. E você não precisa fazer nada muito elaborado para você poder começar a acompanhar o seu financeiro. Eu, por exemplo, agora eu tô fazendo, é que não. Deixa eu ver se tá aqui. Ah, tá sim. Eu tô fazendo um teste de um método japonês de, de gastos. Então, além de usar a planilha que eu desenvolvi e utilizo dentro das minhas consultorias, algumas pessoas não se adaptam à planilha. E quando você vai fazer anotações pessoais, igual é esse caso aqui que eu tô testando, eu tô usando um caderno para poder fazer anotações de gastos. Por quê? Eu estou procurando estar mais consciente esse mês porque eu estou num objetivo. E essa parte da escrita, ela ajuda o nosso processo mental, ainda mais do que apenas um aplicativo, do que apenas preencher planilha. Porque você precisa ter isso visível. E quando você escreve e você observa, isso ajuda a nossa mente. Você pode começar esse processo da forma que for melhor para você. Agora, se você empreende, você tem um negócio, é obrigatório que você faça isso para sua empresa. Aqui eu tô com foco mais nas finanças pessoais, mas você sendo empreendedor, isso é primordial, é inegociável você fazer essa gestão financeira. O último, quarto hábito é o de questionar, de analisar aquilo que você está fazendo com o seu dinheiro. Será que você está usando dinheiro em algo que é satisfatório para você? Está de acordo com os objetivos que você tem, com os sonhos que você deseja realizar? Como que tá as suas decisões financeiras? Se tem uma pergunta que fecha todo esse ciclo, esse fluxo de que você sempre vai precisar realizar, é de você se perguntar como que você pode tornar a sua vida financeira melhor, é de como você pode se tornar cada vez mais a pessoa que você quer ser, porque isso se propaga não só na sua vida financeira, mas como na sua vida por um todo. Eu acredito muito que quando a gente tem essa gestão financeira, a gente fica com mais paz na nossa mente, na nossa vida, e principalmente quando a gente leva o diálogo em relação ao dinheiro
para nossa dinâmica familiar também. E se você quer aplicar esses hábitos na sua vida, eu vou deixar aqui embaixo fixado o link do WhatsApp da consultoria. Você me manda uma mensagem para a gente poder conversar e eu te mostro como que eu te oriento em todo esse processo para poder começar a ter mais paz com o seu dinheiro. E se você chegou até aqui esse vídeo, deixa o seu like, compartilha com uma amiga que precisa aplicar esses hábitos na vida dela também.